Pílula anticoncepcional e trombose. Bom, essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no consultório de mulheres querendo saber então a associação da pílula anticoncepcional à trombose. Existe mesmo esse efeito? Aumenta o risco? Bom, então esse vídeo é para você que também tem essa dúvida. Se você gostou desse assunto, fica até o final. Muitas mulheres querem saber: doutora, pílula anticoncepcional dá trombose? Bom, primeiramente, o que é trombose? A trombose é quando o sangue endurece e forma pequenos coágulos dentro do vaso. E esses coágulos, então, eles podem fechar essa circulação. Esse vaso pode ser uma artéria, e nós chamamos então de trombose arterial, ou uma veia, então vai ser a trombose venosa. Isso pode ter uma consequência muito grave para o organismo, por exemplo, levando a uma embolia pulmonar, um AVC, por exemplo, que causa consequências graves aí de morbidades, né, ou até a morte. Então, realmente, de fato, tomar a pílula anticoncepcional pode aumentar sim o risco de trombose, mas esse risco é desprezível considerando o número de mulheres que tomam a pílula anticoncepcional. E esse risco ele vai aumentar se a gente associar um outro risco que essa mulher já tem de ter trombose. Qual é o risco então da trombose nas mulheres que tomam anticoncepcional? Em mulheres que não tomam o anticoncepcional, elas têm um risco em 2 a 3 mulheres para cada 10 mil. Para quem toma, isso aumenta para 5 a 6 mulheres para cada 10 mil. Mas esse é um risco baixo se considerarmos, por exemplo, outras situações que podem dar trombose. Por exemplo, a gestação. A gestação é um período muito trombogênico da fase de vida da mulher. Esse risco aumenta para 15 a 20 mulheres para cada 10 mil. Então, tomar pílula anticoncepcional tem um risco muito mais baixo do que uma gravidez indesejada para ter trombose, por exemplo. E quais são aqueles riscos, quais são aquelas mulheres que têm os riscos a mais aí, que associado com o anticoncepcional pode potencializar esse efeito? Então, se a mulher já tem algum fator genético para ter trombose, como saber disso? Presta atenção nos seus familiares. Olha, eu tenho muitos casos na família de trombose. Pode ser que você tenha alguma alteração genética. E aí vale a pena uma investigação desses fatores junto com o seu ginecologista, investigar se você tem algum fator trombogênico aí de caráter genético. Mulheres que fumam. Cigarro não combina com anticoncepcional. O cigarro, além de ele aumentar o risco de trombose, ele potencializa o efeito aí do anticoncepcional. Então, ele age em sinergismo com o anticoncepcional e aumenta muito o risco de ter trombose. Então, se você fuma, pílula anticoncepcional não é uma boa escolha. Mulheres obesas, mulheres sedentárias, né, que fica muito tempo sentado, não pratica atividade física, tem risco aumentado para ter trombose. Então, se você toma a pílula e não pratica atividade física, por exemplo, também aumenta o seu risco aí sim de ter trombose. A idade, né, mulheres acima de 40 anos, por exemplo, tem um risco aumentado de ter trombose, então talvez repensar a pílula anticoncepcional. Mas e aí? O que fazer então para ter uma anticoncepção segura e não ter esse risco aumentado de trombose? Existem algumas opções aí para a gente tentar diminuir esse risco de trombose. Quais são essas opções? Hoje nós temos métodos anticoncepcionais e vias de administração diferentes que só a pílula, que só a via oral, por exemplo. Temos métodos só de progestagênio, que é apenas um hormônio e ele tem um efeito não tão alto do risco de trombose igual as pílulas combinadas, que tem estrogênio mais progesterona. Então, se você opta por um método só de progestagênio, você já diminui esse risco. Os métodos a longo prazo são os métodos que contêm progestagênios, os DIUs hormonais e o Implanon, por exemplo. Então, se você quer diminuir esse risco, você pode optar por um método de anticoncepcional hormonal apenas de progestagênio. Outra maneira de fazer isso são os métodos não hormonais. Aí a gente tem um pouco mais restrito, né, que a gente tem o DIU de cobre, mas ele não é indicado para todas as mulheres por conta dos efeitos colaterais, então tem que ser muito bem escolhido aí junto com o seu ginecologista, ver se você tem indicação para esse método. Mas é uma boa escolha, é um método muito eficaz também. Os outros métodos, né, outra maneira da gente tentar diminuir esse risco de trombose são os métodos de barreira, né, os preservativos, por exemplo, mas lembrar que esses métodos têm uma chance de falha muito alta. Então,
Se você quer diminuir esse risco, conversa com o seu ginecologista, vê se você pode optar por um método só de progestagênio ou um método não hormonal, por exemplo, o DIU de cobre, e tentar ver se você tem algum outro fator associado, tentar diminuir esse fator associado a aumento de trombose, por exemplo. Tentei falar tudo aqui devagar, com calma, espero que tenha respondido as dúvidas aí de vocês. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, se inscreve no canal e estamos aqui para qualquer dúvida.